Nesse vídeo eu vou mostrar os 4 destaques da segunda aula do evento NLW Inteligência Artificial. Olá, meu nome é Matheus Apolinário e você está no CodeZone XT. E você está assistindo uma série de vídeos que trata sobre os destaques do evento Next Level Week Inteligência Artificial, promovido pela Rocket City. E a gente já está na segunda aula, fazendo os destaques, cobrindo na verdade os destaques da segunda aula. Então se você não acompanhou o primeiro vídeo que trata sobre os destaques da primeira aula, eu recomendo você assistir a playlist depois completa. Mas sobre os destaques da segunda aula, que foi mais voltada para o back-end, eu tenho algumas coisas que eu agreguei ao projeto, que eu fiz além do necessário, que no caso foi containerizar a aplicação. No caso, eu fiz vários containers para poder contemplar a aplicação, para poder fazer com que ela rode. Primeiro eu subi o banco Postgres, que foi o banco que eu utilizei. Depois eu subi o PGAdmin, que é uma ferramenta administrativa para gerenciar bancos de dados Postgres, que eu posso mostrar para vocês que ela já está rodando na porta 5050. Que é uma ferramenta bem interessante para gerenciar bancos de dados. Eu sei que tem o Prisma, dentro do Prisma tem uma interface para poder você fazer essas integrações, mas eu particularmente gosto do PGAdmin. Aí eu subi dentro do Docker esse serviço, o serviço do app de fato, e também subi uma rede para poder fazer com que todos se comuniquem. Defini alguns volumes e tudo mais, mas o foco do vídeo não é mostrar a minha implementação, e sim mostrar os destaques dessa segunda aula do evento NLW Inteligência Artificial. Se você quiser algum vídeo mais específico para mostrar o código da minha implementação em específico, você pode comentar aí, mas no caso de hoje vai ser focado nos destaques dessa segunda aula. O primeiro destaque seria, de fato, o framework que foi utilizado para o back-end, no caso o Fastify. O Fastify ele é um framework web para Node.js que se concentra na velocidade e eficiência. Ele é um framework bem parecido com o Express, ou seja, não impõe uma arquitetura para nossa API, como é o caso do Nest.js. Além disso, o que chama a atenção para o framework é o ecossistema que está em volta da ferramenta, que fornece uma série de plugins muito interessantes para construir aplicações de forma mais rápida. É bem interessante utilizar essas ferramentas, esses frameworks menos opinados, que não sugerem tanto modelos arquiteturais para a gente, não impõem tantos modelos arquiteturais, porque a gente fica mais livre para poder propor arquiteturas mais condizentes com o nosso sistema, no caso uma MVC ou então uma arquitetura hexagonal. A gente consegue fazer essas decisões de projetos utilizando frameworks mais basilares. A cara do framework é esse aqui, a cara do framework. Aqui a gente define o servidor HTTP, define as rotas da nossa aplicação e também define em que porta ela está escutando, ou que porta ela está ouvindo os eventos. Além disso, aqui é a documentação do Fastify, a documentação da biblioteca, o site da biblioteca na verdade, e aqui embaixo temos um panorama geral de como que os plugins, como que o ecossistema da ferramenta está. No caso tem 55 plugins no core, que é a parte mais fundamental da biblioteca, e 218 plugins mantidos pela comunidade, ou seja, tem muito plugin importante aqui, muito plugin interessante que vai facilitar a sua vida. Já o segundo destaque é a forma com que é feita o upload dentro da nossa aplicação, que é utilizando tanto o Fastify Multipart, que é um plugin dentro do ecossistema do Fastify, como também utilizando os streams do Node. Para lidar com os uploads de arquivos, o Fastify ele nos fornece esse plugin chamado Multipart.
onde ele abstrai aquela configuração da rota para receber arquivos. O plugin trabalha de forma similar ao Multer. Quem já vem do Express, já vem de outros frameworks do ecossistema Node, já está bem familiarizado com o Multer, que é uma biblioteca que faz mais ou menos a mesma coisa, que é essa espécie de transformar nossa rota para receber dados no Content Type Multipartiform Data, que nos permite enviar arquivos e nos permite também enviar metadados desses arquivos. É um plugin bem interessante que abstrai muita coisa. Particularmente eu imagino um stream no Node como se fosse um túnel, onde dentro dele tem os dados. Aí o túnel pode ser segmentado e a vazão desse túnel é variável e pode ser paralela. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos imaginar um túnel, um túnel onde existe dados lá dentro, onde existe o tráfego de dados lá dentro. E aí, um stream no Node, na minha visão, seria esse túnel como um todo, com os dados dentro dele, e você pode segmentar esse túnel, ou seja, você pode cortar mesmo parte a parte e ler parte a parte. E o que significaria a vazão? A vazão seria a medida que a gente vai lendo esse fluxo de dados. Então, a gente pode ler esse fluxo de dados de forma paralela, ou seja, eu posso ter ramificações na minha tubulação, onde os conteúdos eles são processados de forma paralela, são processados de forma a serem distribuídos em diversas saídas. Na minha visão, é assim que funcionam as streams no Node. Seria um fluxo de dados central, onde pode ser segmentado e onde há uma vazão paralela quando necessário. Seria essa a minha visão sobre streams no Node. E aqui tem um exemplo de como que funciona uma rota de upload de arquivos utilizando tanto o plugin Fastfy Multipart, como também os streams do Node. Aqui embaixo a gente cria esse stream de escrita do arquivo. Aqui está a documentação do plugin de fato do Multipart Form. O Multipart, na verdade, que é um plugin do Fastfy. E aqui a gente tem a documentação explicando um pouco mais, de forma mais técnica, o que são streams no Node. Eu entendo como tubulação, mas tem uma explicação mais técnica para isso. Já o terceiro destaque seria o Prisma, que o Prisma é o ORM que a gente utiliza no nosso back-end para poder fazer essa tratativa com o banco de dados. O que é um ORM? O ORM é uma sigla que significa Object Relational Mapping. E o Prisma é um ORM muito interessante que fornece uma camada de abstração que fornece uma API comum para lidar com os bancos de dados. Para tanto, o Prisma fornece um Query Builder bem intuitivo. O que é um Query Builder? Seria uma forma de você escrever as suas queries de uma forma mais alto nível, e o Query Builder ele vai pegar aquela consulta e transformar em uma forma mais legível ou compilar de uma forma mais legível para o banco de dados. Ou seja, você pode construir sua query de uma forma mais legível e na outra ponta vai sair uma forma legível para o banco de dados. Então a gente escreve de forma legível e o banco de dados também entende. Esse aqui é um exemplo da forma com que são escritas as queries no nosso ORM Prisma, que você pode passa aqui a conexão, na verdade pega a conexão, depois pega a tabela, no caso a tabela do prompts, e faz alguns métodos padrões para poder obter, criar e atualizar, e outras operações também, de outras consultas, na verdade, aí também podem ser construídas através desse Query Builder do Prisma. Além disso, as nossas criações de tabelas, colunas e relacionamentos também é bem tranquilo dentro do Prisma.
tem um arquivo de configuração onde você, que se eu não me engano chama prisma. Na verdade, esquema.prisma. Deixa eu conferir aqui. O arquivo chama esquema.prisma mesmo. Onde você define essas coisas aqui, essas nossas tabelas e os relacionamentos entre elas. Aqui a documentação do Prisma, o site oficial do Prisma. Já o quarto, mas não menos importante, destaque da NLWIA, a segunda aula na verdade, seria o Zod, que é uma ferramenta para validação de esquemas. Uma ferramenta similar é o Joy. Eu estou mais habituado a utilizar o Joy, mas o Zod é uma ferramenta que trabalha seguindo a mesma linha, onde o objetivo principal é basicamente criar esquemas definindo os tipos de cada atributo e confrontar eles com os dados submetidos, ou seja, verificar se aquele conjunto de dados submetido ele está batendo com o que a gente estipulou. Aqui está um exemplo de aplicação da criação de um esquema usando o Zod, e embaixo onde um exemplo desse confronto que eu comentei com vocês, dessa validação se aqueles campos eles existem dentro daquele objeto submetido, que no caso é o request.body. Aqui eu consigo obter esses elementos também dentro do... E se eu não me engano, dispara uma exceção caso não tenha um campo obrigatório aqui. Aqui está a documentação do Zod, o site oficial dessa lib. E é isso, esse foi o vídeo cobrindo os 4 destaques da segunda aula do NLWIA. Então fique com Deus e continue acompanhando a série, deixe seu like, se inscreva no canal e tenta também dar uma olhada no meu método caso você queira ter um conteúdo mais profundo sobre engenharia de software, sobre processo de criação de software. Então fiquem com Deus aí e até a próxima.